Então, para falar sobre isso, a gente recebe aqui a gerente da divisão de áreas protegidas da Itaipu, a engenheira florestal Veridiana Araújo Alves, da Costa Pereira, funcionária da Itaipu, agora com essa função também de gerenciar essa divisão fundamental. Bom dia, Veridiana, seja bem-vindo ao programa, a gente agradece muito a sua presença e a gentileza da entrevista. Bom dia, nós é que agradecemos, né, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre meio ambiente, e para nós esse marco mesmo, né, de 40 anos da criação, né, das reservas, né, dos refúgios, tanto no Brasil como no Paraguai. Você falava dessa simetria, né? Então as ações que acontecem no Brasil, ou vice-versa, acontecem também no Paraguai, isso? Exatamente, isso é muito importante, né? É uma empresa só, né? São dois países, uma empresa trabalhando, no nosso caso, em prol da conservação da biodiversidade, né? E respeitando as características de cada país. Né? E a criação das áreas protegidas teve muito esse caráter, né? De respeito às condições ambientais que existiam, né? Naquela época e ter esse engajamento, né? Esse compromisso da empresa em função do próprio impacto, né? De se criar uma hidrelétrica, de ter áreas ao entorno do reservatório e áreas protegidas para a longevidade. Veridiana, você citou dois termos aqui, reservas e refúgios da Itaipu Binacional. Qual é a diferença e semelhança entre esses dois termos, essas duas concepções ambientais? Bom, tanto os refúgios quanto as reservas são para conservação. O objetivo é a conservação da biodiversidade, educação ambiental, a visitação pública, né, em algumas das áreas. O que distingue, na verdade, as reservas é o tamanho, né? Então, o Paraguai tem reservas aí, né, Limoí, Itavó, com 14 mil hectares, 15 mil hectares. Os refúgios são um pouco menores, né? E existe uma grande diferença também em termos do tipo de vegetação. No Brasil, nós tivemos que fazer toda a restauração florestal, porque, na verdade, o uso do solo já era pastagem e agricultura. E, naquela época, no Paraguai, ainda eram muitas florestas. Então, as áreas maiores puderam ser conservadas, porque as florestas já existiam ali. Aqui teve que ser refeito, basicamente tudo. Aqui, uma boa percentual, praticamente 80% das áreas foram restauradas. Existiam pequenos remanescentes ali, né, de florestas nativas, mas a grande parte restaurada. Nós estamos falando de um marco de 40 anos, ou seja, de 1984 para cá, mas esse trabalho começou antes disso. Explica pra gente. Exatamente, começou antes, né? A primeira concepção na desapropriação para a criação do reservatório, já desapropriar para as áreas protegidas. Então, saber, né? Itaipu sabia que ia reconstituir essas áreas. E aí, a partir de 79, antes mesmo do enchimento do reservatório, se iniciou o plantio de uma linha de árvores, demarcando, né, no caso brasileiro, 1.397 quilômetros de extensão de Foz do Iguaçu até Guaíra. Como pontilhando. Exatamente, com árvores, né? Então, já em 79, né? Então, estamos com 45 anos aí. E aí, depois, o trabalho mais volumoso de reflorestar, de restaurar. E em 82, né, com o enchimento do reservatório, nós tivemos a operação Mimbaquera, né? Que significa pega bicho. E aí, essas áreas de refúgios, reservas, que eram as áreas mais nucleares, né, áreas maiores, para abrigar esses animais. E eles foram levados para que espaço naquele momento da operação? Que era de retirar mesmo, né, de áreas que estavam alagadas, viriam a ser alagadas, né? Como é que foi esse processo? O que você tem de resgate disso para oferecer para nós, de uma maneira geral, né? Um episódio de tantos anos atrás. Sim, foi um trabalho, assim, na verdade, um pouco inédito em termos de legislação, em termos de hidrelétricas, né, de você ter esse processo, né, de resgate. Então, muitas equipes, né, trabalhando
com barcos, né, trabalhando já, né, no processo de enchimento mesmo do reservatório, recolhendo animais, né, com caixas, separando. Quase uma arca de Noé. Mais ou menos isso. Né? E aí alguns já foram soltos, né, os que estavam em boas condições ali, né, foram soltos. Alguns compuseram, inclusive, o plantel inicial, né, de animais dos refúgios, né, então tinham abrigos. E, na verdade, foi um marco mesmo, né? A criação, né? A Operação Mimbaquera, depois a oficialização das áreas foi um marco inicial para a ampliação das atividades ambientais da empresa. E foi uma coisa de vanguarda também. Você não discutia isso nos anos 70, o meio ambiente, né? Era mais devastação mesmo. Você estudou por que a Itaipu teve essa questão de vanguarda? Exatamente, né? Porque a própria legislação ainda, né, não era tão forte, né? E aí, assim, o que nos contam, eu não estava aqui, claro, né, na área, mas assim, o próprio plano ambiental surgiu muito dos processos que ocorriam mundialmente. Por exemplo, as primeiras conferências de meio ambiente internacionais, do qual participou, inclusive, o ministro Costa Cavalcanti, né, e que acabou absorvendo um pouco essa como é que eu posso dizer? Essa preocupação, vindoura, né, esse seria clima o futuro, né? do que estaria por vir realmente, né? Hoje a gente fala de meio ambiente, está muito, né? Todos nós temos essa percepção, até pelas mudanças climáticas, mas naquela época, né, era muito, muito diferente. E isso foi muito importante, né, porque a gente consegue criar áreas, né, e protegê-las e estabelecer um processo, por exemplo, de restauração, e a gente até fala restauração, a gente pode depois falar um pouquinho melhor, porque a gente falava muito reflorestamento, né, mas, né, depois a gente pode conversar um pouquinho, mas assim, de você ter isso de longo prazo, porque os processos ecológicos, para você restaurar, são muito lentos e muito demorados, e às vezes nós, como humanos e como empresa, não conseguimos restaurar todos os processos, mas a gente consegue dar um começo para que os processos aconteçam. Muito bem. Ô Veridiana, você tocou de todo esse cinturão em torno da usina. Essa proteção, essa conservação da área ambiental, a mata em pé, os animais, isso contribui de alguma maneira para a segurança da usina em si, né? A gente estima aí uma vida útil de 200 anos ainda para a hidrelétrica de Itaipu. Essa proteção ambiental contribui para isso, para a segurança e para a operação da usina? Exatamente. A gente já conhece muito, né, essa relação entre água e floresta, né? A floresta protegendo, né, rios, as nascentes, todo o curso de água. E para o reservatório não é diferente, né? A gente tem uma proteção ciliar contra a erosão, né, contra essa perda de solo que pode acontecer, e o reservatório tem a questão agravante que é o embate, né, de ondas, né, às vezes um pouco maior, às vezes está mais tranquilo, mas desse embate e solapando, né, as margens. Então, o fato de se ter floresta se protege muito. E Itaipu, na verdade, além de ter o trabalho exatamente na borda do reservatório, né, que compõe, entre Brasil e Paraguai, a gente tem 100 mil hectares, né, de floresta. Exatamente na borda, né, são áreas da Itaipu. A gente trabalhar além, né, trabalhar nas microbacias, buscando a restauração das matas ciliares, né, com os proprietários rurais, porque a água é um bem muito precioso, né? Então, tanto para nós como para qualquer proprietário, né, que esteja ali, né, e tenha um rio que seja tributário ao reservatório. Muito bem, você falou da restauração da floresta, né? A gente teve um marco em 2021, você pode me corrigir se eu estiver errado, o marco foi de 24 milhões
de árvores plantadas, né, pela Itaipu Nacional, por todos esses programas ambientais. Qual que é a importância disso? E dentro dessas espécies tem alguma que tem uma identificação maior com a Mata Atlântica, com o Foz do Iguaçu? Exatamente, 2021 nós completamos 24 milhões, e isso começou, né, lá em 79, com a ajuda inclusive dos agricultores lindeiros ao reservatório, né, que puderam usar as áreas ali durante 3 anos, né, com compromisso de plantar as árvores, fazer um sistema agroflorestal na época, né, e depois a gente ir incrementando, né, com diversidade. E é muito interessante essa questão que você falou das espécies, né? Porque hoje nós trabalhamos só com espécies do bioma Mata Atlântica, né? É um dos biomas muito ameaçados, né? Historicamente ameaçados. Então, é um trabalho exatamente de restauração, né? Dessa porção do bioma, né? Na região oeste, né? Do Brasil, né? Do Paraná, oeste de São Paulo. E tem uma diversidade muito grande de espécies, né? Tem espécies ainda que são descobertas, né? Atualmente. E aí, mas tem muitas, né? A gente trabalha, lá no refúgio, para a produção de mudas, hoje nós trabalhamos com mais de 126 espécies, né, ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, tem o ipê roxo, né, que é símbolo... Símbolo de Foz, árvore símbolo. Exatamente, símbolo, né? Agora tá lindo, né? Agora tá começando a florada dos ipês, mas os ipês, o ipê amarelo, o ipê branco, a peroba, é uma espécie dificílima, né? Uma espécie que ela foge, né? Ela foge do dossel, ela se destaca, né, na floresta, e uma espécie que está extremamente ameaçada de extinção. Inclusive está, né, na categoria de espécies vulneráveis, né, à extinção. Então a gente tem, por exemplo, dificuldade de coletar semente, produzir a muda, mas sempre que nós conseguimos a gente produz, né? O próprio palmito jussara, outra espécie ameaçada. E aí a gente procura produzir espécies assim de de toda a escala, né, que a gente chama da restauração, né? Desde espécies que a gente nem conhece muito e que a gente considera um pouco que é um mato, né? Que são espécies que nascem sozinhas mas ali. que está ali no bioma, né? E aí começa pela árvore ou pelo mato, vem o inseto, daí vem o passarinho, daí vem o predador do passarinho, ou seja, é uma coisa bem complexa, né? Não é somente a árvore, né? Então, você tem que estudar tudo e entender de um pouquinho de tudo, né? Desde o pequeno inseto que vai ali na árvore, que até crescer tudo. Eu acho que é um trabalho gratificante também, quando você vê aquela mudinha crescendo, transformar numa árvore robusta, gigantesca, e pensar nas próximas gerações, né? É muito legal, né? Nossa, é um trabalho muito legal. E é isso, né? Você vê a sucessão ecológica acontecendo, né? E exatamente nessas áreas protegidas, eu estou há 22 anos na Itaipu, né? Eu acompanhei muito... É uma história, né? Uma história de vida ligada a um trabalho que tem tudo a ver com a vida, né? É emocionante, a gente entende. Eu fico super emocionada, sempre me emociono. Que legal que as pessoas sintam emoção ao falar de algo tão importante como é o meio ambiente, né? É um carinho, né? Com todo esse trabalho, com as pessoas, com equipes, né? Que vieram antes, as que estão hoje, que devem muitas... aí deixar aí a sua experiência para que as futuras gerações levem adiante esse legado, né? São centenas de pessoas, né, na verdade, né? Desde os agricultores que iniciaram os plantios, trabalhadores em empresas contratadas, né? Pessoas que passaram por Itaipu, né? Ao longo aí de 40 anos, então tem uma história muito grande, na verdade, né? E assim, hoje, quando a gente começa, por exemplo, tem o trabalho das pesquisas, a gente tem os refúgios, essas áreas são áreas para pesquisa, né? Então, quando a gente começa, as pesquisas começam a demonstrar que o que se foi feito lá há 40 anos atrás, que você consegue ver a evolução, e nós víamos, isso que eu ia comentar, né? No refúgio, que é a minha base aqui, né? Que é o Bela Vista, em Foz do Iguaçu, a gente via acontecer, né? Então, você tinha um levantamento de aves, mais de 200 espécies de aves diferentes. E aí, você passa e tem cachorro no mato e uma onça parda.
E você, né, empiricamente começa a perceber, né, essa teia, né, que é a cadeia alimentar se formando. E agora vem as pesquisas, né? Então, desde 2018 a gente está com um projeto com a fundação do Parque Tecnológico Itaipu, que é o NIT Biodiversidade, é Núcleo de Inteligência Territorial, e é o eixo biodiversidade, exatamente fazendo o inventário. Nós fizemos aqui no Refúgio Bela Vista, estamos indo para o Refúgio de Santa Helena. Legal. Antes da gente falar do trabalho de pesquisa, de reprodução de espécies, ampliar um pouco esse diálogo, você falou das decisões de governos, né? O Moacir mesmo citou o pioneirismo da Itaipu em relação a outras grandes obras no país, de ter uma área protegida, de resgatar os bichos e tal. Mas a gente teve pessoas também nessa história toda, né? Muitas pessoas que contribuíram, que, inclusive muitas com a sua crítica e sua cobrança, fizeram as políticas públicas serem melhores e a gente ter os resultados que temos hoje, né? O próprio refúgio zoológico dá o nome ao biólogo Roberto Ribas Lang, né? Uma pessoa de extrema importância para a história da nossa cidade dos anos 80 para cá, né? Mas fundamentalmente um ambientalista de mão cheia que contribuiu muito para todas essas políticas serem melhores, né? Exatamente, né? Essa homenagem, né, que é o zoológico Roberto Ribas Lang, porque ele foi muito decisivo para Itaipu, entre tantas outras pessoas, né? Mas é muito decisivo para que nós tivéssemos a oficialização, né? Então, né, de transformar o refúgio nessa área protegida, e uma luta incansável mesmo, né? Hoje, quando a gente fala de meio ambiente, né, a gente tem, assim, acho que como é que eu posso dizer? Tem uma guarida, né? As pessoas compreendem. Naquela época é como se você fosse um pouco contra o desenvolvimento, né? Sim. Se você falava de meio ambiente. Então, imagine a luta, né? Que foi, né? Que deve ter sido. Não eram muitos, né? E não eram muitas pessoas, Robertos, né? Por aí, né? Exatamente. Veridiana, mas hoje você falou das pesquisas, o que você destacaria? Quais são as principais pesquisas nessa área? É possível dizer quantas espécies estão protegidas hoje pelas reservas e refúgios? Olha, assim, um número final eu não teria ainda, né? Mas nós procuramos, pelo menos no Refúgio Bela Vista, nós procuramos abarcar todos os grupos, né? Desde a flora, né? Com a equipe da Unila, né? Que fez um inventário muito interessante. Nós já estávamos trabalhando com o inventário, porque trabalhamos, né, com o inventário florestal, mas, né, elas com o conhecimento botânico das espécies. A herpetofauna, né, que aí são, né, o grupo dos sapos e também cobras, né. Nessa não me convide, nem sapo nem cobra, deixa o bichinho lá. Mas é lindo. Nós inclusive produzimos um guia de identificação de espécies. Foi muito bonito, ficou muito bonito, porque inclusive no caso principalmente das cobras, acabou sendo um guia que nós distribuímos para todos os empregados, por exemplo. É orientativo? É orientativo. Que trabalham em campo, que tem que assim, num primeiro momento, né, gostaria de matar aquele animal. Jogar sal no sapo. No não sapo, pode. ou matar, né, aquela jararaca. Mas assim, dos cuidados também, né, porque é um animal peçonhento. Né? E alguns são peçonhentos e outros não. Então a gente, na verdade, tem muito medo, né? Mas poucas espécies que oferecem risco mesmo. Né? Então, assim, nós distribuímos para todas as equipes, desde equipes que mexem em caixa elétrica, né? Que tem esse contato, sim, até equipes que vão para mato mesmo, né? Que fazem inventários ou fazem reflorestamento. E foi muito legal, assim. A gente fez um curso com todas as equipes. Foi um trabalho bem bonito. E de identificação mesmo das espécies, né? E aí, por exemplo, dos mamíferos, né? Hoje a gente tem um trabalho que monitora as onças pardas, né? Esse é um animal, na verdade, que é topo de cadeia, né? E existe nas nossas áreas,
né, e também se dispersam, né, ao longo dessa paisagem, mas que nós sabíamos, né, víamos eventualmente, mas não tínhamos, né, esse inventário. Esse trabalho na mata vocês utilizam também, o que é feito lá no Parque Nacional, o uso de câmeras fotográficas e de vídeo? Exatamente, né? Eu acho que hoje essa tecnologia ajuda muito, né, a entender, né, o que nós temos, então, né, amplia absurdamente a capacidade, né, de conhecer as espécies. Esses dias nós encontramos, não tínhamos registro de um gato maracajá. Olha aí. Né, de vida livre. Foi, acho que, o segundo registro que tivemos em muitos anos. Já é possível falar num número de onças pardas nessa área? Não, ainda não. Ainda não. Mas logo teremos. Mas tem uma galera ali louca para ser cadastrada, pelo jeito. Tem muito gatinho ali, né? Tem. Ô, Veridiana, mas ainda sobre as pesquisas, o que é bem forte e bastante contundente, ou talvez tem sido mais evidenciado, é o trabalho de reprodução de espécies, né? Quais você destacaria nesse processo todo? Isso. Esse é muito interessante, né? Uma coisa que a gente tem muito forte é o que a gente chama de conservação ex situ, né? Então, quer dizer, é a conservação, por exemplo, em recintos, a conservação que acontece nos zoológicos, né? No criadouro de animais silvestres, para apoiar a conservação in situ, né, das espécies. Então, essa união, né, entre essas duas modalidades. E aí a reprodução de animais em cativeiro tem sido, né, muito importante, né, para as espécies, por exemplo, a arpia. A arpia, né, hoje nós temos o maior plantel, né, de arpias em cativeiro, estamos com 56 nascimentos, né, aqui no Refúgio Bela Vista. Não todas aqui. O nascimento ocorreu aqui, né? Hoje nós já temos arpias em outras unidades, né? E ainda não iniciamos o projeto, mas a gente tem muita intenção de iniciar o projeto de soltura da espécie, mas com monitoramento. Certo. Né? E a própria onça pintada, né? Isso que eu ia te perguntar, há um intercâmbio com outros órgãos nacionais e internacionais para pesquisa, para adaptação desses animais também? Sim, nós temos várias pesquisas acontecendo, né, dentro das unidades e esse intercâmbio. E assim, um acordo de cooperação que eu até gostaria de citar é para, por exemplo, para os carnívoros, né, e aí incluem as onças pintadas, as onças pardas, com o Parque Nacional do Iguaçu. Né? Então, nós, ano passado, firmamos, né, no Dia da Onça, esse acordo de cooperação para poder ajudá-los, mas também, né, para receber, né, conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem atuado, né, com a equipe do Onças do Iguaçu, né, numa necessidade, né, ali de monitorar as espécies, né, e é toda essa nossa região, né, exatamente, né, a região de atuação da Itaipu é também a região de atuação do Parque Nacional. Muito bem, as políticas públicas não devem ser compartimentadas, pelo contrário, né, cada vez mais integradas. Veridiana, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, parabéns aí pelo seu comprometimento, pelo carinho como a gente sente que você lida com o seu trabalho aí, que é um trabalho que decide e que é definitivo também, não só para a natureza, mas para nós, seres humanos. A gente parabeniza você pelo trabalho, por toda a equipe lá da área ambiental da Itaipu Binacional, e tendo novidades, volte aqui para contá-las para a gente. Eu que agradeço e convido todo mundo para visitar, né, o Refúgio Bela Vista, que está aqui na nossa cidade. A entrada é gratuita para morador. Então, é onde qualquer pessoa, né, que visita pode conhecer a fundo as ações da empresa, né. Na visita planta uma sementinha de uma árvore, depois pode voltar para buscar a mudinha gratuitamente também, né? Normalmente as mudinhas já vão para o reflorestamento, mas pode buscar, né, uma muda. E se eu puder, né, gostaria de deixar a mensagem final, é isso, né? Hoje a Itaipu olha
além, né, dos seus muros, né, das suas florestas, né, buscando realmente, né, trabalhar muito além, né, do seu microterritório, né? Então, por exemplo, o próprio projeto, o próprio programa Mais Que Energia da Itaipu, né, visa exatamente expandir essas ações, né, as ações ambientais para o estado, né, do Paraná e para o sul do Mato Grosso do Sul. Legal. Veridiana, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Obrigada. Marco Zero, onde tudo começa.